Olá pessoal, meu nome é Reinaldo Balbino e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a escuta especializada. Você já ouviu falar nesse termo? Tem dúvidas sobre o que é a escuta especializada, quem faz? Pois bem, então se você tem dúvida, eu te convido a permanecer nesse vídeo que hoje eu quero trazer de forma bem resumida algumas informações sobre esse assunto. E de forma bastante simples, bastante tranquila, eu quero destacar 3 informações básicas acerca disso. A primeira informação é por que a escuta especializada foi criada por lei. Segunda informação, o que é a escuta especializada, para que ela serve? E a terceira informação, que é a que eu acho que chama a atenção de vocês, é quem executa a escuta especializada, tá bom? Então, com essas 3 informações em mente, vamos dialogar aqui nesse vídeo que eu quero expor para vocês. Lembrando, obviamente, que eu estarei citando alguns artigos e algumas leis que é para poder fundamentar aquilo que eu estou falando e para que, de repente, não se trate apenas de uma opinião, mas de interpretação e a leitura daquilo que a lei nos trouxe. No nosso país, infelizmente, é grande o número de crianças e adolescentes que são vítimas de violência. E cada vez que uma criança sofre uma violência, o atendimento que é dispensado para ela, são atendimentos repetitivos. Já está comprovado, por exemplo, que em média a criança tem que repetir 7 vezes para 7 profissionais diferentes, 7 locais diferentes, a violência que ela sofreu. Cada vez que ela precisa repetir isso, ela revive novamente aquele momento de violência, o que certamente não é bom para ela. Para evitar isso, para superar esse problema aí, em meados de abril de 2017, foi aprovado a Lei Federal 13.431. E esta lei, ela instituiu e normatizou o sistema de garantia de direitos para o atendimento de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Foi para isso que ela foi criada. E essa lei, ela trouxe 3 objetivos claros, né? Não vamos aqui aprofundar na lei, mas só para deixar claro por que ela foi criada, Ela tinha 3 objetivos bem básicos: humanização no atendimento, celeridade no atendimento e a não revitimização. Basicamente esses 3 pilares que levou à criação e à aprovação da Lei 13.431. Pois bem, e aí esta mesma lei, ela criou, e aprovou 2 procedimentos que devem ser utilizados pelos profissionais que atendem essas crianças quando elas forem vítimas de violência. Estes procedimentos são chamados de escuta especializada e depoimento especial. Estes são os 2 procedimentos distintos, com nomes distintos, finalidades distintas, formas distintas de serem realizados. Tem ainda uma terceira forma de atender ou de ouvir o relato de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência. Só que essa terceira forma não é necessariamente um procedimento, ela não é dotada de um caráter técnico, não é dotada de nada que exija muita especialização. E a própria lei chama isso de revelação espontânea. Como o próprio nome sugere, é uma revelação espontânea. Se a criança ou adolescente tem o desejo de falar, todos temos o dever de ouvir o que aquela criança está querendo nos dizer. É porque ela enxergou na gente confiança e por isso ela quer falar. Então nós somos obrigados a ouvir o que ela tem a falar. Todo mundo é obrigado a ouvir o que uma criança tem a falar quando se trata, aí no caso de violência, esse relato espontâneo, revelação espontânea, guarda esse nome, revelação espontânea, isso sim é feito por qualquer pessoa, qualquer um, indistintamente. Não há necessidade de fazer curso, não há necessidade de ser um especialista, não, isso nem procedimento porque trata-se de um ato voluntário da criança em que ela escolhe alguém
para falar, e ela vai lá e fala e revela a violação que ela presenciou ou ela sofreu. Agora, os outros dois procedimentos já não é dessa forma que a gente tem que tratar. Nós não podemos encarar os outros procedimentos como coisa comum, feita por qualquer um, que aí, inclusive, é um grande problema. Até porque, se eu levar a efeito a ideia de que a escuta especializada e o depoimento especial, ou a escuta especializada, é feita por qualquer um, eu vou dar um ar de coisa comum para esse procedimento. E aí fica a pergunta, o que justificaria nós chamarmos, ou a própria lei chamar de escuta especializada, aquilo que é coisa comum, aquilo que é feito por qualquer um da rede, não é? Então, observe essa informação. Se o nome é escuta especializada, significa que não é feito por qualquer um, significa que não é feito por todo mundo, mesmo aqueles que fazem parte da rede de proteção. Não, se fosse coisa comum, não teria o nome de especializado, tá bom? Então, esses são os procedimentos que a lei trouxe: a escuta especializada, depoimento especial e também a revelação espontânea. E os objetivos aí da lei: humanização, celeridade do atendimento e a não revitimização, tá bom? Para evitar que ela precisasse repetir várias vezes a violência que ela sofreu. Então, agora nós vamos entender o que é a escuta especializada. Para isso, eu vou mencionar para vocês a fonte de onde eu busquei, onde eu fui ler o conceito, a definição do que é a escuta especializada. Então, a nossa fonte é o artigo 7º da Lei Federal 13.431 e o artigo 9º do Decreto Federal 9.603 de 2018. Então, juntando ali os dois conceitos, as duas fontes, nós chegamos rapidamente a seguinte, e facilmente, né, a seguinte conclusão, que a escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente, realizada pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, saúde, assistência social, segurança pública e direitos humanos. Isso que é a escuta especializada. Procedimento de entrevista. Qual que é o objetivo desta escuta especializada? A lei também nos responde. Ela diz que o objetivo é assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências da violação sofrida. Esse é o objetivo. E a finalidade? Qual é a finalidade desse procedimento? A lei também nos responde. A finalidade é garantir proteção social e provimento de cuidados. Então, é isso que é a escuta especializada, tá bom? Não passa de um procedimento de entrevista. Não é qualquer entrevista, não é feito por qualquer um. Nós vamos verificar e aprender quem é que faz quem é que executa esta escuta especializada. Quando nós vamos lendo tanto o artigo 7º da lei, quanto o artigo 9º do decreto, ele cita lá que a escuta especializada será realizada perante órgãos da rede de proteção. Aí ele cita 5 áreas ou 5 campos, né? Educação, saúde, assistência, segurança pública e direitos humanos. Com relação à saúde, assistência, segurança pública e educação, nós não temos grandes problemas. O problema às vezes paira nessa 5ª área aí, nesse 5º campo que fala direitos humanos, que é exatamente nesse campo aqui em que alguns, um pouco mais distraídos, querem inserir o Conselho Tutelar. Porque, embora o Conselho Tutelar seja um órgão de direitos humanos, isso é verdade, ele está no campo de defesa do cumprimento de direitos humanos. Será que isso é suficiente para a gente concluir que o Conselho Tutelar, através de seus conselheiros tutelares, executam a escuta especializada? Eu acho que não, mas vamos ver o que a lei diz, para não ficar na opinião, porque a lei ela traz mais informações, ela não é tão crua dessa forma, ela não é tão genérica assim, tá bom? É que aqui nós apenas citamos o que é, mas é preciso
aprender e entender quem executa esse procedimento. E a lei trouxe para a gente a informação clara de quem é que executa. E aí nós vamos encontrar lá no artigo 20 do decreto 9.603 de 2018, a seguinte informação: a escuta especializada será realizada por profissional capacitado. Destaca essa palavra, profissional. Profissional é aquele que exerce uma profissão, ele ocupa um cargo e exerce uma profissão. Aí eu te pergunto, conselheiro tutelar é profissão? E a resposta é um grande não. Conselheiro tutelar não é profissão. Aliás, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nem criou o cargo de conselheiro tutelar. O que ele traz é a função de conselheiro. Portanto, conselheiro, além de não ser profissão, não é um cargo, é uma função. Pois é só dar uma olhadinha ali no artigo 135 do Estatuto, vocês vão encontrar melhor isso que eu estou afirmando aqui. Portanto, se o conselheiro tutelar não é uma profissão, por aqui eu já começo a observar que ele está fora desse rol de pessoas que vão executar a escuta especializada. Porque o decreto ele é claro, ele diz que a escuta será realizada por profissional capacitado. Bom, tá bom? Mas vamos adiante. Que não é qualquer profissional, não é porque é profissional que vai poder executar a escuta especializada. O artigo 27 do mesmo decreto ainda destaca os profissionais. Eu faço questão de destacar a palavra profissionais porque está escrito, eu não posso ignorar, ela não cita outros nomes, ela cita profissionais, tá bom? Diz que os profissionais do Sistema de Garantia de Direito de Criança e Adolescente, vítima ou testemunho de violência, participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas no decreto. Olha, os profissionais participarão de cursos de capacitação, principalmente para poder aprender como se executa, como se realiza a escuta especializada. E quais são esses profissionais? São os profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da assistência social, profissionais da segurança pública e profissionais do campo de direitos humanos. Como eu já disse, como conselheiro tutelar não é profissão, ele está fora. Ele está dentro do campo de direitos humanos, mas ele está fora dessa lista porque ele não é profissional, tá bom? E aqui vale destacar também, pessoal, que como o procedimento ele é especializado, nós não podemos dar essa generalização, esse ar de coisa comum para o procedimento, inserindo ali os conselheiros tutelares. Por que razão? Porque para exercer a função de conselheiro tutelar nem é exigido formação, grandes conhecimentos, não. Porque o conselheiro tutelar é um cidadão do povo que preencheu alguns requisitos e exerce uma função de confiança da sociedade. Portanto, não é exigido dele nenhum conhecimento técnico, profissional mais aprofundado. Se não é exigido isso dele, por que é que nós vamos submeter a criança a uma escuta especializada realizada por conselheiro tutelar? Porque isso viola, inclusive, o princípio da lei. Lembra que eu expliquei para vocês o objetivo da lei? Que é a não revitimização e a humanização. O conselheiro, a conselheira pode ter boa vontade, mas ele não tem a capacidade técnica, muito menos a capacidade legal. E me preocupa um pouco ouvir profissionais que atuam no treinamento para outros profissionais que executam a escuta especializada. Me assusta quando eu vejo profissionais afirmando que a escuta especializada pode ser feita por conselheiro tutelar. Isso é preocupante, porque isso é um erro, isso é um equívoco muito grande. O que o conselheiro tutelar pode fazer, que é aquilo que qualquer um pode fazer, é colher a revelação espontânea, como eu já expliquei para vocês o que é a revelação espontânea, que nem procedimento tem nada de especializado. A revelação espontânea, sim, um conselheiro tutelar pode colher, registrar, tranquilo. Mas aí, dizer que isso é uma escuta especializada, aí já é uma banalização do procedimento, aí já é uma distorção maldosa, maléfica à proteção das nossas crianças, né? E atenta diretamente contra o princípio da lei, que é a não revitimização. Porque se fosse para todo mundo ouvir, a lei não faz sentido ser criada, não é verdade? Porque a lei foi criada para evitar a revitimização. Se eu venho e trago esse discurso de que todo mundo pode ouvir, vira bagunça, né? Banalizou, tá bom? Bom, então,
Um outro detalhe muito importante quando a gente vai falar da capacitação dos profissionais, porque alguns alegam que por profissionais você vai entender todo mundo, inclusive os conselheiros tutelares. E aí eu preciso discordar, porque não é bem assim, isso não é verdade. Se a expressão profissionais contemplasse os conselheiros tutelares, nós não teríamos lá no Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele vai falar, quando o legislador vai falar de formação continuada, ele não teria dado destaque para profissionais e demais atores da rede de proteção. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha comigo, vamos ler comigo aqui, ó, o que está lá no artigo 70, inciso 3º do Estatuto. Está escrito assim, ó, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos de criança e adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, identificação de evidências, ao diagnóstico, ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente. Perceba que aqui o legislador ele fez questão de destacar os profissionais e demais agentes. Ele não citou apenas profissionais, porque se ele tivesse escrito profissionais, estaria de fora os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares têm direito de receber formação continuada, mas não para, como eu disse, executar a escuta especializada. A formação continuada será o treinamento para executar a escuta especializada, vai contemplar apenas profissionais. A formação continuada acerca do entendimento de direitos, defesa, promoção, proteção de direitos será ofertada para todos os profissionais e demais atores, inclusive conselheiros tutelares, que ele encaixa aí nesse demais atores. E aí, no artigo 88, inciso 3º do Estatuto, o artigo 88 fala das diretrizes. Lá no inciso 8º, ele traz lá que uma das diretrizes é a especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção primária, de atenção à primeira infância. Aqui ele deixou de fora o conselho tutelar, que aqui ele foi específico. Formação continuada dos profissionais, tá bom? Porque se fosse para eu entender profissionais como todo mundo, não seria necessário escrever dos demais agentes ali no artigo 70. Tudo bem? Então, vamos ter clareza acerca de quem, do que é e de quem executa a escuta especializada. Então, vocês já aprenderam comigo que a escuta especializada é um procedimento de entrevista, né? Quem executa este procedimento são profissionais da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública e no campo dos direitos humanos. Aprenderam que conselheiro tutelar não é profissão, portanto, ele está fora do rol daqueles que executam a escuta especializada. E aí você também poderia perguntar, Reinaldo, o conselheiro tutelar ele pode fazer um curso para aprender o que é? Ele deve fazer o curso para aprender o que é. Ele pode, e se ele quiser fazer um curso para aprender como se faz, ele pode fazer? Ele até pode. A meu ver, é um certo desperdício de dinheiro público ensinar para conselheiro tutelar a executar a escuta especializada, sendo que era para ser contemplado outros profissionais. É para ser contemplado profissionais da educação, para ser contemplado profissionais da saúde, para ser contemplado profissionais da assistência social, para ser contemplado policiais militares, policiais civis, sabe? Profissionais da segurança pública, profissionais de direitos humanos, como entidades de defesa de direito, organizações não governamentais, sabe? As OSCs, organizações da sociedade civil, que atuam especificamente na defesa de direito. Esses profissionais, sim, merecem receber treinamento e aprender como executar. O conselheiro tutelar, não. É mais ou menos como se você me perguntasse, Reinaldo, o conselheiro tutelar pode fazer um curso para pilotar helicóptero? Pode. Tem helicóptero no conselho tutelar? Não. No kit de equipagem foi fornecido helicóptero? Não. Então, para que ele vai fazer esse curso, sendo que ele não vai executar esse tipo de atividade? A gente precisa ter coerência naquilo que se organiza e se direciona para os conselheiros tutelares executarem. Tudo bem? Então, é isso, né? Eu agradeço a sua atenção. Se esse vídeo lhe foi útil, deixa aqui já o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe com o maior número possível de pessoas.
Vamos fazer essas informações rodarem o Brasil, para que nossas crianças não sejam mais vítimas de revitimização. Às vezes os conselheiros tutelários podem ter boa vontade, mas eles não têm capacidade técnica. A lei não reservou isso para eles. As nossas crianças merecem receber um atendimento profissional e não atendimento leigo. E por fim, de repente, para eu não esquecer aqui também de falar, alguém pergunta assim, Reinaldo, se no conselho tutelar nós tivermos uma conselheira ou um conselheiro que é psicólogo, ele pode executar a escuta especializada? A resposta continuará sendo não, porque mesmo sendo formado em psicologia, serviço social, direito, pedagogia, em diversas áreas, no conselho tutelar ele não é nada disso. No conselho ele é ou ela é conselheira tutelar. Conselheiro não é profissão, tá bom? Então é isso. Forte abraço a todos, sucesso, fiquem com Deus.